everywhere, and with him the light. Soon they will be here. Go now, my lord, while there is time. There are places below. And you know them too. I release thee. Go. My servant you'll be for all time. As you command, my king. I had a part in everything. Twice I destroyed the light and twice I failed. I left ruin behind me when I returned. But I also carried ruin with me. She, the mistress of her own lust. E aí pessoal, beleza? Como tá o áudio aí? Tá tudo certo? Estão escutando bem? Tô um pouco gripado aí, a voz vai estar um pouco estranha, mas espero que fique tranquilo. E aí, Fernando? Dois Fernandos, Bicalho e Gomes. Gabriel Melo, Dário Lemos, Fernando Gomes, Guilherme Carvalho, Laila Pezin, Alexandre Piovani. Tem uma galera aí bastante fiel, né? José Cláudio. Valeu por estarem acompanhando aí. Lucas Coelho, Heron Chapo, é isso? Pessoal bastante fiel aí nas lives, né? Eu fico feliz por isso. Não se esqueçam de curtir a página, de compartilhar o vídeo com os amigos, porque eu acho que quanto mais a gente alcançar, mais a gente vai conseguir ajudar o pessoal, né? Como o título aí diz, hoje eu vou fazer uma live com alguns reviews de trabalhos que eu selecionei, né? Alguns trabalhos que a gente recebeu por e-mail. Então eu vou estar fazendo alguns reviews, dando feedback pro pessoal. Isso é muito bom, assim. No começo da minha carreira eu recebi feedbacks de alguns artistas que eu gostava bastante, e esses feedbacks foram muito importantes para a evolução do meu trabalho. Então acho que eu dar um pouco minha opinião sobre alguns trabalhos pode ajudar tanto o artista, né, que fez o trabalho diretamente, quanto as pessoas que vão assistir as aulas e entender um pouco como eu penso, alguns pontos importantes, algumas dicas. Então todo mundo pode aprender bastante nesse processo. O pessoal tá entrando aí. Servo. É importante falar que eu recebi muitos e-mails, né, com trabalhos, então eu tenho que sempre selecionar alguns que eu acho mais pertinentes, assim. Tem alguns muito bons que não tem tanta coisa para falar, e outros bons também que tem muitas dicas legais, então eu tento selecionar os trabalhos
eu acho que dá para agregar mais conhecimento pro pessoal. Beleza? Então, assim, se o seu trabalho não for selecionado, me desculpe. Estão todos salvos aqui, então pode ser que na próxima live eu faça a review dele. Então selecionei alguns aqui que eu acho que são bem legais. Beleza? Então vamos começar aqui já, né? Já temos algumas pessoas online. Então vamos lá. Curta aí a página, compartilhe com os amigos e vamos nessa. Então, o primeiro trabalho que eu selecionei aqui é do Daniel Agreira, certo? Ele fez uma torre aqui, uma tora. Tá bastante legal o modelo. Deixa eu abrir aqui umas referências. Pra gente ter uma referência aí do que ele está fazendo. Pelo que eu vi no e-mail, ele está se baseando numa imagem específica aqui. Deixa eu achar ela. Só um segundo, galera. Não tô achando agora. Deixa eu abrir o e-mail dele aqui. Daniel? Daniel? Ah, ele tava sem nome, né? Twister PT, né? Achei. Ah, não, tá. O concept tá aqui. Ah, foi mal aí, galera. Então ele tá seguindo esse concept aqui, pelo visto, né? Essa imagem de provavelmente um quadrinho, né? Então vou fazer um feedback aqui, dar a minha opinião sobre o trabalho, para tentar melhorar isso aqui. Então, ó, primeiramente, como eu falei, o projeto tá bem legal. Eu acho que é uma imagem fantástica, assim, para você fazer um trabalho. E pelo que eu vi aqui, por ela ter uma base, o estilo do trabalho, eu sinto que ele está pensando em uma estátua, né? Está fazendo o projeto pensando em uma estátua mesmo, pelas características que eu estou vendo aqui. Então eu vou dar uns feedbacks aqui para deixar isso melhor. Então, olha, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que eu acho bem legal essa questão de fazer primeiro a anatomia do personagem, depois começar a colocar os acessórios, é bem importante isso. Então, quando você levanta o braço, por exemplo, você deforma bastante os músculos, né, do ombro, aqui dos braços, do peitoral. Então é bem legal fazer esse estudo. Mas algumas coisas que eu acho que estão um pouco estranhas. Só dar uns exemplos aqui. A mão dela eu tô achando muito pequena, tá vendo? Se comparar a mão com o resto do corpo, acho que tá bem pequeno, assim, bem... Os dedos finos e a mão pequena mesmo. Então, aumentar essa mão aí. O rosto também eu acho que dá para trabalhar bastante no rosto. Apesar de gostar de usar texturas durante o processo, eu acho que você esconde muitos defeitos do modelo. Aqui nos olhos, por exemplo, está bem escuro, né, ao redor. Então, você acaba não vendo bem a escultura em si. Então, coloque a textura só no finalzinho mesmo. Só para você finalizar o modelo. Durante o processo, evite usar textura ou sempre trabalhe com ela ligada ou desligada, para você realmente ver a escultura. Mas aqui falando do rosto em si, eu acho que dá para trabalhar bastante ainda, assim. Na live passada eu falei sobre as orelhas, tá vendo? As orelhas estão um pouco não definidas, assim. Ela tem todo o design da orelha, né, a anatomia da orelha, mas tudo ainda muito liso, muito smooth, né? Então acho que definir melhor essa orelha, trabalhar bem, assim, marcar bem essas formas vai elevar o nível do trabalho. Aqui de perfil, olha, deixa eu mexer aqui rapidinho. Acho que de perfil que dá pra mexer um pouco nela. Aí é realmente estudar bastante anatomia mesmo. Do rosto não tem muito o que falar, é mais geral mesmo, não tem nada que tá gritante pra mim, mas o rosto no geral ainda tá um pouco básico, sabe? Parece uma base mesh. Então sugiro que você pesquise, por exemplo, ZBrush, Female Head, por exemplo. Procurar algumas referências de artistas que têm essa característica legal de esculpir
rostos femininos, eu acho que, por exemplo, essa cabeça aqui, tá vendo? Tem as estruturas secundárias, né, os shapes secundários mais definidos. A sua tá muito lisa, tá muito base mesh ainda. Então acho que falta um estudo assim mesmo de anatomia no rosto. Uma coisa que é legal é o seguinte. Olha aqui, por exemplo, esse rosto que legal. Procura referências de artistas que fazem rostos bons que você vai ver características legais neles. Uma dica legal é o seguinte. Mesmo que você esteja fazendo um personagem de quadrinhos ou um personagem que não exista, procure referências de pessoas reais para tentar fazer um likeness, mas sem tentar copiar, entendeu? Então, por exemplo, você pode procurar alguma atriz que você acha que tem um rosto que combine com o personagem. Deixa eu ver alguma atriz de Hollywood aqui. Por exemplo, ela é uma guerreira, né? Então talvez procurar uma mulher com os traços mais fortes, eu não sei. Aí vai de gosto mesmo. Mas sei lá, finge que você quer fazer essa atriz aqui. Alguma coisa parecida. Então procure características dela que você gosta, coloque a imagem mesmo no ZBrush lá e tente copiar ela sem ficar idêntico. Então você vai criar uma personagem com mais personalidade, com anatomia mais realista, sem tentar copiar, entendeu? Isso com certeza vai levar bastante o nível do trabalho. Aqui, olha, eu acho que está muito preto, né? Eu acho que em volta dos olhos, dá pra deixar uma sombra muito mais sutil. Talvez aqui está um pouco muito marcado. Tenta quebrar a simetria. A sobrancelha também, sabe? Eu acho que dá pra fazer mais arqueada, assim, mais fina, fica mais feminino, talvez. Aqui não vou nem pintar muito por cima, porque daí eu fazer um feedback só do rosto aqui, mas eu acho que é mais interessante analisar o geral. A íris do olho dela também tá muito grande, tá vendo? Tá meio cartoon, assim. Não seria tão grande essa parte dos olhos. Então, realmente, a minha dica principal pro rosto é essa. Pega alguma atriz que você acha que pareça com a personagem e tente estudar ela e fazer parecida com a atriz, que eu tenho certeza que vai elevar o nível do trabalho, beleza? Então, vamos partir agora pro corpo, né? Pro geral, pro overall da peça. Eu não tenho certeza qual a imagem aqui mais recente, né? Porque está um pouco diferente. Talvez aqui é uma blocagem, aqui já está mais finalizada. Mas minhas dicas são o seguinte, olha. Na referência principal, você vê que ela está com uma pose bem... com bastante peso, olha. Você vê que a coluna dela está um pouco... Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Está um pouco curvada aqui. Você vê que ela está segurando o peso aqui nesse quadril. Está fazendo esse ângulo aqui. E o peso está em cima dessa perna aqui. E essa está um pouco mais relaxada. E os ombros estão fazendo um ângulo oposto. Isso é bastante interessante. É muito usado nas esculturas clássicas, né? Essa pose mais relaxada, assim. Então isso deixa a pose bem interessante. Então acho que você tem que reforçar bastante isso. Então você vê que na sua, o tronco dela está muito reto. Está muito reto isso aqui, ó. Não tem peso na perna. E provavelmente nessa imagem, talvez... Não sei se ela tem a imagem completa, mas eu imagino que a pose dela esteja assim, ó. Igual eu falei, a coluna um pouco curvada. Essa perna aqui, olha, ela entra bastante, porque essa perna está segurando o peso do corpo. Então, imagina o centro de equilíbrio do corpo está mais aqui. Então, essa perna está mais para dentro, assim, e essa mais para fora. Alguma coisa assim. E a sua tá tudo muito de frente. E olhando de lado, essa perna para frente não ficou muito natural. Eu faria essa perna um pouco mais alinhada com a outra, mais esticada mesmo. Isso vai dar muito mais peso, vai deixar a personagem mais sexy, entendeu? Outra coisa importante aqui, olha, como o ombro dela é bem musculoso, você tá vendo aqui, eu acho que o seu pode forçar um pouco mais aqui. E esse braço tá um pouco solto, sabe? Ele tá um pouco aleatório aqui. E você vê na referência que o braço dela tá atrás do corpo. Isso vai deixar bastante interessante a pose também. E uma dica legal para estudar isso, porque assim, essa etapa da criação de uma estátua, a primeira etapa principal, que você vai definir a pose, o peso, o dinamismo da peça.
Então tem que investir bastante tempo nessa parte. Eu vou abrir o ZBrush rapidinho aqui para mostrar para vocês algumas dicas. Porque essa etapa é realmente bastante importante. Vou mostrar umas dicas legais para vocês rapidinho. Mas essa personagem é bem legal, dá pra fazer uma estátua muito foda com ela. Acho uma escolha bem legal. Então aqui, ó, com o ZBrush aberto. Muita gente tem me perguntado sobre a interface do ZBrush, sobre o meu setup, né, meu computador, meu monitor, essas coisas. Então eu vou fazer um vídeo depois falando sobre tudo isso, beleza? Assim, qual computador é legal para esse tipo de trabalho, essas coisas. Então em breve eu vou fazer um vídeo tirando essa dúvida do pessoal. Não se esqueça de compartilhar aí o vídeo, beleza? Dá uma força pra página. Então aqui, olha, no ZBrush eu vou abrir um manequim. Durante muito tempo mesmo, eu nunca usei esse manequim, eu tinha um pouco de preconceito. E recentemente, esse mês mesmo, eu comecei a brincar um pouco com o manequim para fazer uma peça para XM Studios. Então eu achei fantástica essa ferramenta. Eu quebrei um pouco esse preconceito que eu tinha. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui. Então olha, eu peguei uma manequim aqui de uma mulher, né? E vou tentar blocar mais ou menos essa pose. Então, ó, como eu falei, o quadril um pouco quebrado aqui, olha, essa perna mais alta para deixar bem marcado isso aqui, ó. Então, ó, vou fazer aqui. Então, isso aqui, olha, é uma blocagem para estudar a pose do personagem. Então, olha, o peso está nessa perna, vou colocar um pouco para trás aqui, olha. Vamos ver como fica. A outra perna, vocês veem que ela está esticada para o outro lado, né? Vou fazer rapidinho aqui para ver como fica. Pode fazer um pouco dobrado, talvez. Ó. Tá vendo? Estou exagerando bastante. Aquilo que eu falei, o braço atrás do quadril, né? O braço dela está para trás, não para frente. Esse braço aqui está muito solto. Então vamos colocar esse braço aqui lá para trás. E sempre tenta fazer aquele gesture, né? Aquele desenho mais gestual, com linhas curvas. Isso tudo deixa muito mais interessante o modelo. E olha, para balancear esse quadril para essa direção, eu vou fazer os ombros na direção oposta. Olha. A linha aqui se encontrando. Ó. Essas duas aqui se encontrando. Então, ó, vou subir esse ombro aqui e descer esse. Esse braço ela está segurando o martelo, né? Então olha só como que rapidinho você consegue blocar a personagem aqui de uma maneira bem legal. Fazer o pescoço dela um pouco para baixo. Então olha, eu acho que chegou numa pose legal já. Então olha, é importante, tem que funcionar de todos os ângulos. Então, assim, às vezes você de frente faz uma pose legal, mas de lado não está tão legal, como é o caso aqui. Talvez essa imagem seja mais recente, né? Que a perna está um pouco mais junta, mas ainda assim está sem peso, tá vendo? Ela está pisando à frente sem motivo. Tem que passar o peso. Se ela estiver pisando, tem que ajustar todo o corpo para a pose funcionar bem. Então investe bastante tempo nessa etapa aqui, antes de começar a refinar o personagem. Defina bem a pose dela, o peso dela, isso tudo é muito importante. Aqui, olha, igual eu falei, a mão pequena, né? Tá bem pequenininha a mão dela aqui. Os pés também estão bem pequenos. E tudo tá meio redondinho, sabe? Sem definição. Acho que exige uma atenção melhor. Por exemplo, vou focar no rosto agora. Então é realmente pegar o rosto, estudar rosto, fazer rosto, melhorar bastante essa área, melhorar o capacete. Depois que o capacete estiver bem foda, aí você vai para armadura. Então dá um carinho especial para cada parte. E isso deixa o modelo muito melhor. A capa também é uma coisa bastante importante aqui, olha. Não que você precise fazer tão dinâmica assim, mas olha só como que legal a composição da capa aqui. Ela passa toda essa sensação de poder para a personagem. Então seria interessante aqui uma capa mais dinâmica, tá vendo? Você colocou a capa de um jeito que de frente ela quase some. Então, assim, tem que aproveitar essa capa. Então, fazer ela descendo e depois subindo, sabe? Ela mais alta que a personagem. Deixa eu até aumentar aqui a área.
Olha, faz a capa bem dinâmica mesmo. Aqui eu tô fazendo um sketch bem tosco, mas tenta deixar a capa bem dinâmica aqui, que ela vai compor o personagem. E depois que você vier com os raios, né? Pensa nessa composição toda, então... Sabe? Dá pra deixar bem legal esse trabalho. Então, acho que é isso aí, Daniel. Resumindo, mexer na anatomia, né? As mãos, os pés estão bem pequenos, o rosto, dar uma estudada boa, deixar o rosto bem legal, pegar referências de artistas que são bons em rosto, em anatomia do rosto, e caprichar bastante, focar bastante no rosto, tentando usar como referência alguma atriz específica para ficar mais realista. Dar uma melhorada na pose, estuda com esse manequim aqui que dá pra deixar bem interessante o modelo. E é isso aí, cara. Um projeto bastante promissor. Eu acho que a ideia é legal, a referência é legal, a personagem é bem legal. Então tem tudo pra dar muito certo aí. Depois dá uma caprichada na base, sabe? Tenta deixar a base talvez um pouco menos bloquinho assim, dá talvez uma ponta aqui, sabe? Tenta deixar mais dinâmica a base. Talvez colocar algum elemento na base. Não sei, aí vai da criatividade de você mesmo. Mas dá pra deixar a base um pouco mais interessante e simples ao mesmo tempo. Beleza? Então, Daniel, é isso aí. Espero que você tenha gostado do feedback. Tá bem legal o trabalho e manda bala aí que o projeto vai ficar show, viu? Beleza? Então vamos pro próximo aqui. O próximo que eu vou falar do Bruno Moraes. Espero que ele esteja vendo aí. Aí qualquer dúvida, galera, pode ir perguntando aí que no final eu vou bater um papo com vocês, tirar as dúvidas, beleza? Eu tô vendo algumas dúvidas aqui já, no final eu vou tentar responder, beleza? O Daniel viu aí a feedback, né? Espero que você tenha gostado. Vamos pro próximo então. Então, próximo feedback do Bruno Moraes aqui. E antes de falar desse trabalho específico, eu vou falar um pouco do portfólio dele. Deixa eu achar aqui. Tá vendo o ArtStation, né? Vou falar um pouco do portfólio e mais especificamente desse trabalho. Então, Bruno, eu acho que o seu portfólio está um pouco... como que eu posso explicar? Um pouco tímido, assim. Os projetos que você escolheu estão muito... talvez poluídos ou muito diferentes, assim. Eu sei que tem pessoas que gostam de fazer criaturas ou umas coisas assim, mas eu acho legal ter uns projetos mais escultura, sabe? Mais... que mostre mais anatomia, mostre mais um rosto. Projetos talvez menos complexos, mas que mostrem mais o seu lado artístico. Eu acho que seus projetos estão os personagens completos, com textura, o que é legal, mas está muito difícil de ver o nível do seu trabalho. Eu escolheria, por exemplo, como um próximo projeto, pode fazer uma criatura, mas tenta fazer uma coisa mais simples, sabe? Como um orc, um gigante sem armadura, sabe? Mostrando bem a anatomia, esse conhecimento mais básico. Porque assim, eu acho que o conhecimento de textura, de retopologia, essas coisas, você já mostrou legal. Agora é mostrar mais o lado, a essência artística mesmo, que eu acho que vai dar uma melhorada no seu portfólio. Beleza? Porque tá um pouco difícil, sabe? As coisas estão muito fora da realidade, fica um pouco difícil de julgar o trabalho. Mas vamos focar aqui nessa bruxa que você fez. Até abri o concept aqui, ó. Que é bem legal o concept, muito foda mesmo. Então vamos analisar aqui. Vou começar pelo rosto. Então, eu acho que assim, igual eu falei da Tora antigamente, da Tora do feedback anterior, eu acho que dá pra caprichar bastante no rosto, sabe? Não tratar o rosto como mais um elemento do personagem. Realmente focar no rosto, gastar dias e dias pra deixar o rosto mais foda possível. Então assim, como eu falei que seu portfólio tá tímido, tá vendo? Acho que a maior imagem que tem do... Deixa eu ver aqui. Tá vendo? A maior imagem que a gente tem do personagem é desse tamanho.
Eu mal consigo ver o rosto dela, dessa bruxa. Tá vendo? É legal essa apresentação de mostrar toda a parte técnica, mas olha só, uma imagem bem larga, com bastante coisa aqui em cima e a personagem lá no meio, sabe? Faz um recorte pra mostrar bastante o personagem, olha. Faz uma imagem desse jeito, com a resolução grande, pra gente conseguir ver os detalhes do seu trabalho. Então, olha, o rosto, eu não senti esse carinho, sabe? Por exemplo, se a gente digitar aqui no ZBrush Witch, eu já vi alguns trabalhos de bruxas muito fodas, quer ver? Olha esse aqui, por exemplo. Você vê o trabalho das rugas, dessas verrugas que ela tem. Olha aqui, por exemplo, também. Pegar realmente o rosto de idosas e estudar bastante essa questão das rugas, como o rosto envelhece, como ele começa a cair. E dá bastante carinho, realmente estudar horas e horas, dias, vários dias, só no rosto. O rosto é o ponto principal, os olhos, tem que deixar vivo. Então, assim, o trabalho não está valorizando isso. Não tem que ser o trabalho como um todo importante, tem que focar nessas áreas. O rosto é mais importante que o resto. Então, olha, eu não consigo ver a resolução legal do rosto. Mas aqui, por exemplo, claro que você tem liberdade de fazer do jeito que você quer e tudo, mas olha como é interessante os olhos dela meio brancos, né? Como se ela fosse cega. Eu acho que esses olhos azuis aqui ficaram muito vivos para a personagem. Acho que ela tem que ter uns olhos brancos, misteriosos, sabe? Ela é uma bruxa muito má, cara. Tem que dar um medo, sabe, essa bruxa. Então, caprichar nos olhos, eu acho que os olhos brancos assim vai ficar legal. Você vê como ela tem uns dentes bem tortos, né? São 3 dentes aqui de um lado. Eu sei que você fez, mas olha só a boca dela aqui, como é interessante. Os lábios dela, principalmente o de cima, é bem chupado assim, e o dente passa por cima dos lábios. E o seu tá um sorriso um pouco artificial, então forçar esses lábios aqui, olha, o de cima deixar ele mais... Deixa eu mexer aqui. Tirar esse sorrisinho assim dela, deixar um sorriso mais amedrontador, né? Um sorriso mais macabro, assim, não um sorrisinho maroto. Então, olha, descer a boca, deixar os dentes aqui, ó, mais exagerados, sobrepondo os lábios de cima, ó. Que tá vendo? Tá tão pequeno a imagem que é difícil até de eu desenhar por cima aqui. Mas olha, deixar os dentes por cima aqui, olha. O nariz, como é grande aqui e bem caído, a ponta, exagerar isso sem medo. As proporções do rosto, olha, o queixo dela é bem fino. E o seu eu achei um pouco masculino o rosto. Até por essa sombra que ela tem aqui do lado, dá uma sensação de que é um rosto masculino com cabelo aqui e uma peruca, sabe? Eu acho que não tá encaixando bem esse cabelo. Então, ó, exagerar bastante. Apesar de ser uma bruxa do mal feia pra caramba, ela tem uns traços femininos, a gente identifica que é uma mulher. Então, olha, interessante. A maçã do rosto aqui bem marcada, o queixo bem pra frente aqui, só a pontinha aqui, ó. Bem bruxa mesmo. Então até tirar essa sombra aqui que tá me incomodando, parece que é a peruca, ó. E aqui olha como que esse capuz dela deixa uma sombra legal no rosto. Faltou isso aqui, olha, tá tudo muito claro. Vamos tentar escurecer um pouco aqui a imagem. Opa. Tá vendo? Eu acho que tem que deixar ela mais dark aqui, ó. Outra coisa, olha, no cajado dela. Aqui você vê que o jeito que as cobras estão enroladas, você vê que as cobras estão vivas. Uma tá com a boca aberta, a outra não. Aqui você nem vê o dente, né? Claro que você tem a liberdade de colocar um dente, mas olha como que os dentes brancos se destacaram muito aqui no seu trabalho. Tá vendo? E elas estão enroladas de um jeito que parece que elas são um pouco duras. Eu acho que daria pra deixá-las mais... Tá vendo como que elas estão mais coladas, né? Imagina a cobra enrolando num galho. Não ia ficar distância, sabe? Ela vai bem apertada mesmo. Essas distâncias que você deixou entre as cobras e o cajado deram a sensação delas serem duras, sabe? Estarem mortas. Eu fiquei até na dúvida se eram cobras de madeira ou uma coisa do tipo.
Então acho que isso aí dá pra melhorar. Olha o cajado dela como é bem irregular, sabe? Deixa umas quinas mais interessantes, assim, ó. Bem irregular. Vou fazer mais os claros. Bem irregular, assim, sabe? Deixar as coisas mais interessantes, menos... Sabe, perder o medo mesmo, soltar mais o traço, né? Olha aqui. Nessa parte de cima do cajado também. Aqui eu entendo mais que parece que umas coisas de palha com um alho amarrado e umas teias de aranha, né? No seu aqui eu sabe, eu não consegui identificar muito bem o que é. Não sei se é uma vassoura, se é um saco. Eu acho que ficou um pouco perdido isso, sabe? Então, claro que a gente tem a limitação da quantidade de polígonos, né? Mas eu acho que dá pra deixar isso mais... Talvez usar uns alfas pra dar essa sensação de palha, alguma coisa do tipo. E depois realmente adicionar uns planos. Aí é nela toda, né? Ela tem umas teias de aranha nela toda. Eu acho que isso vai deixar o trabalho muito mais legal, olha. Realmente umas teias de aranha aqui na cabeça. Dá pra criar um efeito legal com alfas. Olha só. Vai dar um aspecto de velha, de... Sabe? De bizarra, assim, pra ela. Tô reforçando aqui a sombra, olha. Aqui nos chifres, olha. Os chifres que você fez estão muito lisos. Aqui você sente que tem um trabalho, tem uns volumes, uns shapes secundários no chifre. A roupa também, olha. Eu achei... Os tecidos que você fez ficaram um pouco... sem espessura também, entendeu? Você usou um alfa de um jeito que... Você sente que o tecido não tem volume, que é um plano com alfa. E o dela é muito rico, olha que legal. É claro que é difícil fazer isso no 3D, né? Mas eu acho que dá pra deixar bem mais interessante, olha. Você vê que tem camadas aqui, olha, por exemplo. Vou adicionar um buraco aqui nela, por exemplo. E dentro desse buraco, faz algumas linhas, sabe? Ligando um lado ao outro, olha. Como se o tecido tivesse rasgado, mas nem tão rasgado. Então, olha, aqui, colocar umas linhas. Isso tudo no alfa mesmo, não precisa criar outra geometria por cima. Fazer umas linhas soltas na borda. Colocar na borda também um efeito de espessura, né? Talvez você, por exemplo, deixa eu abrir o ZBrush aqui. Igual eu já mostrei antigamente, em outra live. Deixa eu pegar um plano aqui para mostrar para vocês. Ó, tem um plano aqui. Se eu quero fazer um tecido todo rasgado, por exemplo, ó, tá lá todo rasgado. Mesmo usando alfa, tenta vir, por exemplo, com o Clay Build-Up na bordinha e dar um efeito assim, sabe? Quando você gerar o normal map, esse volumezinho aqui vai dar uma sensação de que o tecido tem espessura. Porque se você acabar ele simplesmente assim, você vai ver que o tecido não tem espessura. Beleza? E as cores também eu achei um pouco... Deixa eu abrir aqui. Sabe, a sensação como toda do modelo, no Conscript a gente sente que ela está mais suja, mais velha. As cores estão mais harmônicas, olha. Essas poções aqui, como são bem pouco saturadas. No seu tá muito saturado, sabe? Um amarelo, um verde, um roxo. Isso eu acho que dá pra deixar mais... Opa. Tudo mais morto um pouco, sabe? Tem que mudar a sensação que a imagem passa. As cobras também, tá vendo como elas são menos coloridas aqui? Na sua tá muito colorido. Deixa eu... Esse branco que eu fiz aqui ferrou o modelo todo. Deixa eu abrir aqui de novo o modelo. Fica mais fácil. Então, olha, talvez mudando as cores, sabe? Diminuindo a saturação dela. Dá pra deixar um resultado mais legal. Às vezes menos colorido melhor. Então acho que rola assim uma caprichada num projeto como um todo, sabe? Não refazer ela, mas no próximo presta atenção nessas coisas. Dedica mais tempo à escultura mesmo. Eu acho que vai dar um up no seu projeto. Bem legal. Bastante assimetria. Esse é um projeto muito difícil de fazer para jogos. Assim, eu acho legal a sua vontade de fazer esse projeto, mas assim, dá pra deixar mais legal. Outra dica aqui que é mais geral, mas que pode ser aplicado para vários projetos, é uma dica
muito importante é o seguinte: nossas mãos, quando a gente abre, elas ficam com essa distância entre os dedos, certo? Mas quando a gente fecha, olha só, os dedos se juntam, a tendência dos dedos é cada vez ficarem mais juntos. Então, quando você for fechar a mão de um personagem, serve pra Tora lá também, né, que eu tava mostrando, ela tá segurando o martelo. Quando você segura algum objeto, olha, vou segurar a caneta aqui, principalmente com força, seus dedos vão ficar bem colados. E aqui ela tá com essa distância entre os dedos, imagina, eu segurando a caneta assim. Fica uma coisa muito artificial, tá vendo? Sem força. Essa dica eu aprendi com um professor na faculdade, professor de animação, e é bem legal. Então, quando for fazer um personagem segurando algo e você quer que passe força, fazer todos os dedos bem colados. Beleza? Aqui, olha, aqui no concept você vê, ó, os dedos todos colados, ela está segurando com força, ela está usando o cajado para se locomover. Então isso vai dar deixar bem mais interessante o modelo. Comparando de novo, olha, o seu está com uma mão abaixada. Aqui no concept, ela está com uma mão assim, sabe? A outra, uma segurando o cajado e a outra está bem assim. Isso passa muito mais emoção de bruxa, de que ela é má, que ela tá tramando algo, que ela, sabe? Olha só esse exemplo aqui que eu achei no Google. O estudo, olha que legal, o rosto bem trabalhado, parece que no caso dela só um olho funciona, né? Um olho é cego e o outro não. E olha a tensão na mão. A mão bem velha, bastante rugas, a unha grande, com a pose bem de bruxa mesmo. Isso vai elevar bastante o trabalho. E uma coisa que eu sempre gosto de falar é que é muito importante você ter uma biblioteca mental. Todo dia, entra no ArtStation, vê os trabalhos mais top do dia. Isso vai alimentando sua cabeça. Você vai ficando mais crítico, você vai... Por exemplo, quando você for fazer uma bruxa, você vai lembrar de todas as bruxas que você já viu no ZBrush, mesmo que você tenha visto há anos, vai ficar na sua cabeça. Você vai lembrar daquela bruxa e vai pensar, nossa, a minha ainda não está naquele nível. Você vai ficar mais crítico com você mesmo. E isso vai elevar muito o nível do seu trabalho. Então, assim, alimente sua cabeça, sua biblioteca visual. Isso vale para todos os artistas. Todo dia vem aqui no ArtStation, vê os trabalhos selecionados. Olha que legal, impressionante esse Likeness, o que ele tem de legal. Procure isso diariamente, vai alimentando o seu cérebro com imagens de qualidade, que você vai se tornar um artista muito melhor. Então, só para dar um exemplo, quando eu vi essa bruxa, na hora eu já lembrei de 2 projetos de artistas brasileiros que a gente conhece. Olha, o Grassetti. Olha só como é importante, hein, essa biblioteca. Se eu fosse fazer uma bruxa, eu ia lembrar do Grassetti na hora e ia procurar a referência do trabalho dele. Porque eu sei que ele já fez um projeto parecido, bem legal. Que é esse aqui, olha. Então, olha só, que legal esse projeto. É um homem, né, no caso, mas tem todos os elementos que eu acho que faltaram no seu personagem. Olha, você vê a espessura do tecido, as dobras bem trabalhadas, tudo bem detalhado. Ele até tirou, né? Tinha mais imagens antigamente. Mas olha só, tem outro do Glauco, que é outro exemplo. Que eu lembro que ele fez um personagem parecido com esse. Deixa eu achar aqui. Esse aqui, ó. Então, se no começo do projeto, quero fazer uma bruxa, lembra e procura todas as bruxas que você achar legal, que já foram feitas, e tenta usar elas como referência. Pegar elementos legais de cada uma e tentar colocar no seu modelo. Então, olha, esse personagem é bem parecido com o que você está fazendo, né? Bem essa cara de bruxa. Olha os acessórios, que legal. Muito bem feitos. Bastante variação, tá vendo? Na sua, por exemplo, poderia colocar essa capa arrastando no chão e a parte da bota, a parte de baixo dos tecidos meio suja de lama. Isso vai dar bastante vida pro personagem. E olha só como ele trabalhou bem cada parte. Olha as mãos. Com certeza ele procurou referências no Google de mãos de idoso, alguma coisa assim, para pegar essas veias, essas rugas entre os dedos vão ficando mais grossos com a idade. Olha só a atenção que ele deu no rosto. E ele faz questão de mostrar isso. Ele fez um rosto legal e mostrou o rosto do ZBrush. Então, com isso, você consegue mostrar para as empresas sua capacidade de escultura. Você consegue mostrar a sua parte artística sem medo, entendeu? Ele mostrou que consegue fazer um rosto bem foda. Olha, a anatomia, tá tudo aí. As imagens com resolução boa, né? Tá vendo? Olha o tamanho dessa imagem. Tá vendo?
acho que faltou isso no seu projeto. A gente não está conseguindo ver o trabalho em si, a gente está vendo o todo, mas não está conseguindo ver a parte da escultura, que é talvez a mais importante. Então é isso aí, Bruno. Tá bem legal o projeto. Eu acho que é uma escolha bem ambiciosa, bem desafiadora, mas eu vendo que eu acho que você consegue caprichar mais ainda. Não esse que já foi. No próximo, tenta dar uma atenção maior para cada detalhe. Pega o rosto, trabalha o rosto, estuda o rosto, pega várias referências de outros artistas, tenta fazer o melhor rosto possível. Aí então você vai para as outras partes. Tenta dar um carinho em cada parte. Beleza? Dá para dar uma caprichada nos tecidos, dar uma variação, deixar as dobras mais realistas. O próprio... Opa, peraí. O próprio background aqui, sabe? Dá pra criar uma apresentação mais interessante, eu acho. Mas o trabalho tá bem legal, assim, eu acho que mudando essas coisas que eu falei, o trabalho ficaria mais legal ainda. Beleza? Então é isso aí, Bruno. Manda bala aí, vou ficar de olho nos próximos. Deixa eu falar uma coisa rapidinho também que eu vi no seu site, quer ver? Eu vi que você fez um... Caramba, que isso? Você fez um... Deixa eu abrir de novo aqui. Bruno Moraes. Eu vi que você fez esse gigante de gelo, né, esses dias. E abri o concept aqui pra ver como que ele é. Só uma dica rápida, eu sei que o foco era na bruxa, mas eu vou falar rapidinho aqui. Olha só como as quinas desse gigante são todas muito marcadas, sabe? Ele é todo afiado, parece que se ele fosse de vidro você ia se cortar facilmente nele. Ele é todo muito afiado, a silhueta bem sharp, né? E o seu tá muito redondinho, tá vendo, cara? Tá tudo muito redondo, ele parece liso, parece que você passar a mão nele e você vai escorregar, parece que ele é um bloco de gelo. E aqui ele já parece uma coisa meio cristal, ele fica muito mais ameaçador. Olha o rosto, como ele tem uma quina aqui no meio. Tá vendo? O rosto tem uma quina aqui, tudo bem marcado, e o seu tá muito redondo. Então, assim, usando aqueles brushes, por exemplo, o Trim Dynamic, né, que eu uso bastante, olha, o Trim Dynamic, tá vendo? Você consegue ir, olha, criando essas quinas, tá vendo? Então esse golem, eu acho que ele tinha que estar todo meio assim, ó. Todo facetado, entendeu? Tem até aquele brush que eu mandei na lista, né, pra vocês, que ele seria, eu acho, ideal pra criar esse tipo de efeito. Deixa eu abrir ele aqui. Esse aqui, olha. Tá vendo? Ele vai criar umas quinas bem duras, olha. E vai dar aquele aspecto de cristal pro seu golem. Eu acho que ficaria bem legal. Tá vendo? Criar uma quina, por exemplo, se essa parte fosse, sei lá, a ombreira dele, olha, eu ia deixar uma quina bem afiada na ponta. Uma coisa meio assim, sabe? Olha só como rapidinho a gente cria esse efeito, tá vendo? Então acho que é isso, assim, deixar ele bem mais afiado. E outra coisa que me incomodou, talvez, o cenário. Eu tô tendo a sensação de que ele tá debaixo d'água. Esse chão de areia bem ondulado, com esse tom azulado assim, do ar, tá parecendo que ele tá debaixo d'água. E aqui você vê que ele tá numa caverna, sabe? Então eu deixaria também o chão mais liso, menos amarelo, mais com aspecto de gelo. Que eu acho que vai deixar legal. Mas é isso aí. Segue essas dicas aí que eu te dei, eu acho que vai melhorar bastante seu portfólio. Tenta escolher melhor, talvez, o próximo projeto, uma coisa mais simples. Porque quando você escolhe um projeto completo, com vários acessórios, várias coisas, você fica um pouco perdido. Não consegue dedicar tanto tempo a cada parte. Então, no seu lugar, eu escolheria um projeto mais simples. Pega um concept, por exemplo, de um orc, alguma coisa assim, sem muitos acessórios, e foca em cada parte. Tenta fazer a mão, o rosto, tudo bem legal, estudando bastante a escultura em si. Beleza? Espero que você tenha gostado aí do feedback. Tá bem legal o projeto. E vamos pro próximo. E pessoal, deixa eu curtir aí no vídeo, ajuda bastante. Compartilhe aí com os amigos, né? Está aqui tentando passar bastante informação legal para vocês. Eu acho que
ter um feedback de outro artista é bastante valioso no nosso trabalho, né? Ajuda bastante a gente. Então eu espero que vocês estejam gostando e possam compartilhar aí, beleza? Então vamos pro próximo aqui. É um Batman do Sérvulo Andrade. Batman eu já fiz muitos, né? Nossa, pra Prime 1 eu enjoei de fazer Batman, não tô aguentando mais. Então vamos tentar dar uma ajuda aí pro Sérvulo. Então, ó, primeiramente eu acho que o projeto tá bem legal. Eu gosto muito dessa pose, essa ideia dele sentado num trono, né? E é uma cadeira aí do laboratório, da caverna dele, mas dessa sensação de trono, de rei, sabe? Do Batman, fodão lá. Mas eu acho que dá pra melhorar isso aqui. Pelo visto também, assim como a personagem da Tora lá, passa a sensação de que você quer fazer ele pra status, certo? Porque tem uma base, tem um cenáriozinho aí. Então eu vou partir desse pressuposto. Então a primeira coisa que eu acho é o seguinte: é até uma tendência que está acontecendo muito. Eu já vi outros status de Batman sentado nesse trono, outros personagens, e o pessoal está perdendo um pouco a noção do tamanho das bases. Porque assim, não adianta você fazer uma estátua super legal, com cenário, com tudo, colocar todos os elementos que você conseguir imaginar, porque não vai funcionar. Imagina essa estátua, mesmo numa escala pequena, 1:6, o personagem vai ser desse tamanho e a base vai ser 3 vezes maior que o personagem. Isso gera muitos problemas, então eu vou dar umas dicas aí pra vocês sobre essa área de colecionáveis. Uma estátua grande como essa, com uma base grande, primeiro que ela vai ter uma caixa muito grande, porque para colocar essa base, tudo, tem que ter uma base grande. Até o Geralt que eu fiz pra Prime 1 tá aqui do lado, ele tem uma base maior e a base teve que vir numa caixa separada. Então o Geralt vem em 2 caixas, ou seja, é difícil para o colecionador guardar essas caixas depois e o frete fica muito caro. É muito mais caro você mandar uma caixa grande ou 2 caixas do que uma caixa mais compacta, então o frete fica mais caro. Outro problema, a base grande vai ocupar muito espaço na coleção do colecionador. Então às vezes o cara tem um móvel todo certinho para colocar as estátuas dele, e se ele colocar esse Batman, ele vai ocupar espaço de 2 estátuas. O cara não vai gostar disso. Tem muitas pessoas ricas aí que tem mansões com lugares enormes para colocar estátuas, mas não é a realidade da maioria. Então, assim, eu gosto muito de usar como exemplo a Sideshow. Deixa eu abrir aqui o site deles. Eles conseguem resumir as estátuas, contar uma história, fazer uma coisa bem legal com bases bem pequenas. Então vou pegar, por exemplo, o Thor que o Daniel Bell fez, que eu acho que é um ótimo exemplo. Olha que legal esse Thor aqui, que eu acho incrível, assim, muito boa essa estátua. Olha que legal, eles conseguiram contar uma história, né, ele enfrentando esse inimigo, conseguiram colocar uma pose bem dinâmica, e olha só o tamanhozinho da base, ocupa uma área muito pequena, então a pessoa consegue ter várias estátuas dessa. A longo prazo é muito melhor para a empresa que a pessoa consiga ter várias estátuas dessa empresa do que só uma ou 2. Olha só que legal. Você vê que a linha toda combina entre si e todos ocupam muito pouco espaço. Se esse Capitão América tivesse sentado num trono, com um cenário e tal, talvez ele ocuparia a área dessas 3 estátuas. Então, tenham isso em mente. Procurem fazer bases menores. É muito mais interessante como produto, beleza? Então, com isso em mente, eu tentaria reduzir o tamanho dessa base. E outra coisa, olha só, ela parece uma parte redonda embaixo, e em cima desse bloco quadrado, sabe? Eu acho que quebra um pouco do visual da estátua. E talvez essa parte vazada não seja muito interessante para produção. Então eu faria... Você pode até deixar essa textura quadriculada, mas bem mais rasa, sabe? Deixa abaixado só um pouquinho. Então eu vou pintar aqui um pouco a estátua. Vamos ver o que eu consigo fazer. Pensando aí em reduzir o tamanho da base. Então olha, o foco da estátua tem que ser o personagem. Tem que ser o Batman aqui no caso. Então não faz sentido ter uma base tão grande. Então ó, claro que vai ficar tudo torto aqui, mas dá pra entender. Olha só de fazer isso, olha, até dá pra manter os computadores, mas olha só como diminuiu a parte de baixo da estátua, tá vendo? Olha só.
Deixa eu pintar aqui. Opa. Olha só como já diminuiu bastante o tamanho da estátua, mantendo os mesmos elementos, tá vendo? Mas, novamente, eu acho que daria para diminuir mais. Eu colocaria esse computador, por exemplo, mais atrás do Batman. Mais aqui, olha. Dá para deixar até esses mesmos elementos, mas mais escondido. Deixa o Batman em primeiro plano, entendeu? A gente quer ver o Batman, a gente não quer ver um computador dele. Então, ó. Computador lá atrás. Mesma coisa aqui, essa caixa pode vir pra cá, ó. Um pouco mais baixa para não competir aqui com o rosto dele. Deixa esse computador mais baixo. Os fios também é mais baixo aqui. Essa parte é um pouco mais para dentro. Pintar tudo de preto, que esse degradê aqui tá atrapalhando um pouco. Deixa eu pintar tudo de preto aqui rapidinho. Outra coisa também, talvez na apresentação desse Batman, eu deixaria o fundo mais escuro mesmo. Talvez com uma backlight nele só para realçar a silhueta dele. Mas esse fundo branco tirou um pouco da escuridão do Batman, entendeu? Acho que o Batman tem que ser uma apresentação bem escura mesmo, para combinar com o personagem. Então, ó, computador, a tela do computador mais aqui atrás, aquele outro computadorzinho, talvez mais aqui, ó. Talvez com os fios aqui atrás. Mas tá vendo o Batman em primeiro plano, a estátua pequena, reduzindo bastante o tamanho da base. Tá vendo? Agora vamos falar do Batman em si. Eu acho que tá bem legal assim, o rosto, eu gostei da boca dele, né? Você pegou bastante esses shapes secundários, eu acho que é legal isso. Talvez o que daria pra fazer é quebrar um pouco a simetria dele, né? Do rosto. Então, ó, fazer um pouco, um lábio de um lado um pouco maior. Dar uma leve expressão pra ele, talvez. Deixar ele um pouco mais cara de mal, né? O Batman é um cara meio amargurado da vida. Dá um pouco de variação nos olhos também. Tô achando o shape dos olhos meio redondo, sabe? Apesar de ter essa parte da sobrancelha caindo sobre ele. Acho que o Batman tem que deixar um olhar mais assim, ó, mais afiado, sabe? Mais quadrinhos mesmo, dá uma leve estilizada nele, que eu acho que é legal, ó. Mexer aqui talvez no shape do rosto, da cabeça dele. Apesar de que esse fundo preto aqui me ferrou um pouco. Deixar o rosto bem quadradão. Eu acho que a região aqui do trapézio também talvez dá pra dar uma exagerada maior. De novo, quebrar um pouco talvez a simetria das pernas dele. Faz uma perna um pouco mais pra baixo, um pouco mais esticada, sabe? Tá muito de frente, tá muito simétrico, as duas pernas iguais, tudo muito igual. Tenta dar uma variação. Então, quer ver, ó? Por exemplo, acho que tem umas fotos do Thor. Deixa eu ver. É uma pose bem clássica nessa coisa de trono. Deixa eu ver se eu acho alguma imagem. Tem umas poses bem legais que o personagem fica mais relaxado, um pouco mais escorrido assim pelo trono, com a perna um pouco mais pra frente. Deixa eu ver se eu acho outra imagem. Eu acho que eu vi uma imagem. Olha lá, a biblioteca mental de novo. Ice Giant Thor. Eu lembro do livro do Thor que eu tenho. Tem uma imagem do gigante de gelo sentado no trono. Essa aqui, olha. Olha que legal. Tá vendo? Olha, falando de trono, me veio essa imagem à mente. Não tô falando pra você fazer igual essa, mas olha como que é interessante. Você vê que tem peso, né? Eu acho que a sua tá parecendo que a cadeira é mais alta do que deveria ser, né? O Batman tá parecendo baixinho, como se ele fosse ficar
com as perninhas balançando, que ele tá na ponta do pé, né? Parece que ele não encostaria o pé no chão. E aqui você vê que o gigante encosta os dois pés no chão, bem firme. E olha só como essa perna tá mais para dentro e essa tá um pouco mais esticada. Tá vendo como quebra a simetria de um jeito legal? Então acho que se você fizer isso, tá vendo? Uma perna mais marcada no chão assim. Opa, deixa eu desenhar aqui por cima. Uma perna mais assim, olha. E a outra um pouco mais esticada, tá vendo? Pode ficar legal. Dá uma quebrada assim, no geral mesmo. Peraí. Tá vendo como o rosto tá um pouco de lado? Ele tá todo um pouco... Não tá nada simétrico de frente. Tenta dar uma quebrada nesse Batman, rodar um pouco a cabeça, fazer ele olhando talvez um pouquinho de lado, quebrar um pouco o ombro, rotação. Tenta brincar com isso. Beleza? Mas eu acho que o projeto tá bem legal, assim, bem... eu consigo visualizar isso muito bem como uma estátua. Eu tenho visto outros Batmans parecidos com esse, mas eu acho que o seu tá bem legal, assim. Eu vi uns muito exagerados, a base enorme, que eu acho que não é uma boa. Então é isso aí. Então isso aqui, olha, na própria apresentação, claro que isso não depende de você na hora de transformar em uma estátua, talvez, mas tenta deixar os olhos dele bem acesos, ó, para destacar o rosto dele, para deixar a imagem mais bonita, ó. Olha só como esses olhos acesos já dão uma outra cara pro Batman. Sem aquele fundo branco, olha. Quando a gente tá olhando o seu, tá um fundo branco e o Batman na frente com os olhos apagados, sabe? Fica meio um pouco sem graça. Olha só como que fica mais legal com os olhos acesos. Então é isso, cara. Assim, eu acho que a anatomia tá legal. Outra coisa, assim, não sei se você já tá nessa etapa do personagem, né? Não sei quanto avançado está, mas pensar nas dobras, eu acho que nas dobras da roupa, eu acho que isso vai deixar bem legal o trabalho. Então, assim, aqui na perna, olha, fazer umas dobras, né? Como se tivesse o tecido um pouco esticado aqui, ó, um pouco dobrado, né? E ao longo da roupa dele, fazer algumas dobrinhas mais leves. Aqui na barriga, olha, tenta dar uma leve dobrada assim no abdômen dele, deixar um pouco mais, umas leves dobras aqui no tecido também, ó. Vai dar a sensação de que ele tá deitado, que ele tá sentado, né? Mas é isso aí, eu acho que vai ficar um projeto muito foda, tô gostando bastante do resultado. Resumindo então, tirar a simetria, esticar um pouco mais a perna, talvez abaixar a cadeira para os pés ficarem bastante firmes no chão, diminuir a base, levar os elementos mesmo importantes lá para trás, pensar na composição aí, melhorar o rosto, principalmente os olhos, e é isso aí. Olha aqui uma comparação do antes e depois, olha. Tá vendo? Olha só. No mesmo estado, com os mesmos elementos, só que ocupando um espaço muito menor. O Batman está muito mais em destaque. O Batman não está no meio de um tanto de coisas. O Batman aqui é o principal. Beleza? Então é isso aí, Servo. Espero que você tenha gostado do feedback. E quero ver esse Batman pronto. Tá ficando show. Beleza? Vamos pro próximo feedback. Só beber uma água aqui, galera. Rapidão. Aí podem ir mandando pergunta aí que daqui a pouco eu vou ler. Tentar responder o máximo possível, beleza? Compartilha o vídeo com os amigos. Deixa curtida. E vamos que vamos. Então o próximo feedback que eu vou dar é um pouco mais geral. Eu não vou tentar entrar num projeto específico. Vou falar um pouco do portfólio geral. Que eu acho que é tão valioso quanto o trabalho em si. Porque tem muitas pessoas que têm trabalhos bem legais, mas não sabem apresentar os trabalhos. Você entra no portfólio da pessoa, fica um pouco perdido. Então, eu acho que essas dicas são bem valiosas também. Vou abrir aqui o portfólio. Então é do Márcio Ferreira. Beleza? Espero que ele esteja vendo aí. Então, primeiramente, os trabalhos são bem legais. Assim, gostei muito desse Logan, desse cara aqui, Boyka, o Likeness Boyka, não conheço ele. Tem o Joker, o Venom. O nível do trabalho tá legal. Mas o portfólio eu acho que não está valorizando o seu trabalho.
A primeira coisa, olha, no meio de um tanto de projeto 3D tem alguns sketches aqui de desenhos, né? Os desenhos são bacanas, parabéns, mas eu acho que não tem nada, nenhuma relação com seus outros trabalhos. É igual eu ter no meu portfólio, por exemplo, eu sou um artista 3D que sabe fazer retopologia, rigging e sei sapatear, por exemplo, sabe? Não tem relação às coisas. A empresa que vai te contratar não quer saber dos seus desenhos, nesse caso aqui. Então eu acho que assim, eu tiraria essa parte dos desenhos, deixaria só o 3D. Se você quer trabalho, quer freelance como artista 3D, tenha um portfólio focado nisso, beleza? E outra coisa aqui também, olha, eu acho que os projetos estão espalhados de um jeito um pouco estranhos. Por exemplo, tem uma imagem aqui do Kratos, né, talvez mais finalizado, ó. Tá legal o projeto, beleza, bacana. E aqui tem outra imagem, né, outro link talvez do processo, ou Kratos não finalizado. Tá vendo? Qual que é a relação? Tem um Kratos de um lado, outro do outro, no mesmo projeto, sabe? Tenta organizar tudo numa aba só. Então, deixa eu só dar um exemplo. Não que o meu portfólio seja referência, mas olha só. Quando eu entro no meu portfólio, eu vejo todos os projetos. Eu quero ver mais sobre o Magneto. Eu clico no Magneto e aí sim eu vou apresentar as imagens, os renders, né, mais clay dele. Depois eu venho as imagens do ZBrush mostrando mais detalhes. Depois o produto final. Tá vendo como está organizado? Cada projeto aqui está bem organizado, olha, o nome tudo certinho. E no seu está um pouco espalhado. E olha só, esse Venom, por exemplo. Aí outra coisa, cuidado com erros de digitação, sabe? Deixa menos profissional o portfólio. Por exemplo, o Venom acho que termina com M, né? Deixa eu só ter certeza para não estar falando bobagem. Não é isso, Venom termina com M aqui, o seu está escrito com N. Tá vendo? Aqui você escreveu certo, aqui não. Então, olha, se a pessoa vê um erro de digitação no site, passa um pouco de desleixo no seu portfólio. Então, tenta dar uma revisada nisso. E olha que estranho, eu clico nesse Venom e aparece uma mão, sabe? Tá um pouco perdido, assim, tá um pouco desleixado o portfólio. De novo, olha, dois Venoms em dois posts, né? Apesar de ser um modelo diferente, parece. Mas você clica no Venom e aparece uma mão, sabe? Não tem muita relação. Talvez o Joker aqui, não sei se foi de propósito, Joker, mas eu acho que seria Joker, né? Outra coisa que, olha, esse Deadpool, por exemplo, na imagem principal aqui, na página inicial do portfólio, a cabeça dele está cortada. Olha só, cada ícone aqui dos meus personagens eu tentei fazer tudo pensado, focado mais no rosto, peguei um enquadramento legal. Isso passa uma organização mais profissional para o seu site. E aqui o Deadpool está com a cabeça cortada. Então, ó, vamos entrar aqui para ver como está. Aí, o modelo está legal. Aqui uma dica rapidinha, assim, a cabeça está um pouco pequena, né? Mas olha só que estranho. Você tem o personagem 3 vezes, com o mesmo ângulo praticamente. Aqui mudou a espada, né? Ele tem um pano na mão, beleza. Mas mudando praticamente só o background dele, sabe? Não está fazendo muito sentido essa apresentação. Se você fez um personagem e quer mostrar ele, tenta em cada imagem mostrar uma coisa diferente. Igual eu estava mostrando aqui, olha. Vamos pegar o Omega Red, por exemplo. Cada imagem dele tá um ângulo diferente, tá vendo? Eu fiz como se fosse um 360 mostrando cada ângulo da imagem. E aqui, talvez depois vem umas imagens com mais cor, né, com preto e branco. Tá vendo? Cada imagem eu tento mostrar um detalhe diferente, um ângulo diferente. Tento apresentar meu modelo da melhor maneira possível, bem profissional, mostrando cada detalhe que eu trabalhei. Então, nesse Deadpool, por exemplo, pô, se você achou legal esse fundo preto, com essa basezinha aqui, legal. Mas aí, nas outras imagens, tenta mostrar outros ângulos, tenta mostrar um zoom no rosto ou no busto dele, tenta valorizar os detalhes do seu trabalho. Você mostrar 3 imagens só com fundo diferente não faz muito sentido, entendeu? Vamos ver esse Daredevil aqui. Ó, de novo, só tem uma imagem do personagem um pouco apagada, sabe? O render
não está valorizando muito o personagem, só tem um ângulo. Tenta mostrar melhor o seu trabalho. Deixa eu ver um exemplo aqui, olha. Por exemplo, essa mulherzinha que eu fiz do Bron aqui. A imagem principal é essa aqui, que é bem baseada na arte dele, né? Mas aí, olha, embaixo eu mostrei o modelo mais 3D, mostrando ângulos diferentes. Para a pessoa ver que é um modelo 3D, que a escultura tá legal. Só a imagem apresentando assim não dá para ver muito bem meu trabalho. Então, eu acho que assim, com esses trabalhos que você tem aqui, dá para gerar um portfólio bem legal. Dá para elevar muito, assim, aumentar muito a chance de você conseguir projetos legais para fazer, apenas reorganizando o seu portfólio. Mudando o ícone, né, de cada projeto, juntando tudo num projeto só, mudando a apresentação dos seus projetos. Tenta valorizar o que você tem. Os modelos estão legais. Falta mesmo essa apresentação. Tentar deixar um portfólio chamativo. Quando a pessoa entrar no seu portfólio, ela tem que ficar impressionada e motivada, interessada a procurar mais sobre o seu trabalho. A pessoa vai querer clicar em cada foto e ver os detalhes do projeto. Aqui, se você entra no portfólio, vai ver um detalhe de algum personagem e... esse aqui já fez melhor, tá vendo? Tem vários ângulos, dá um close, esse aqui já está uma apresentação melhor. Mas os outros estão desvalorizando muito o seu projeto. Eu acho que assim, dá uma estudada em render. Tenta fazer uns renders mais vivos, mais chamativos. Naquele vídeo, na última live que eu fiz do Pokémon, vocês devem ter visto, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Você vai na página aqui, ó, em vídeos, tem todos os vídeos que a gente já gravou. Nesse do Pokémon aqui eu mostro um pouco como eu faço render. E você pode ver que assim, o modelo no ZBrush estava um pouco morto, né? Tava sem graça. E quando eu fiz o render, melhorou pra caramba. Vai dar um aspecto bem... a vida do personagem. Ficou muito mais interessante. Então, recomendo que você assista esse vídeo, pega umas dicas legais de render aí pra aplicar nos seus modelos. Assim, por exemplo, o Deadpool, você consegue, com esse mesmo modelo, fazer um render mais legal, deixar mais interessante e vender melhor seu peixe. Beleza? Então, assim, pra você, essas dicas que eu queria dar mais gerais mesmo, de organização de portfólio, que eu acho que é bastante útil para todo mundo aí. Aí tenta deixar, por exemplo, no primeiro, o seu melhor trabalho, sabe? Tenta pensar na ordem, tenta pensar na experiência da pessoa ao entrar no seu site. Tenta vender o seu peixe da melhor maneira possível. Com o que você tem, apresente da melhor maneira possível, que o cliente vai ficar mais impressionado e vai querer vai confiar mais em você. Vai passar um ar mais profissional. Beleza? Então é isso aí, Márcio. Espero que eu tenha ajudado, né? Aqui outra coisa, olha. No seu resume aqui, né? Tem seu nome, seu e-mail, beleza. Mas no seu sumário aqui, sabe? Falta informação. Fale um pouco sobre você. O que você faz, quais são os seus focos, olha. Suas redes sociais. Tenta dar uma descrição maior sobre a sua pessoa. Acho que vai passar mais confiança para o cliente. Então, recomendo fortemente que você dê uma renovada aí no seu portfólio para deixar num nível mais legal, mais profissional, beleza? Então acho assim, de feedbacks por hoje é só. Agora eu vou dar uma lida nas perguntas e vou tentar ajudar vocês aí. Vamos ver o que a gente tem aqui. E se vocês gostaram dos feedbacks, dá um curtir aí no vídeo, compartilha com os amigos, curta a página. E aí no link na parte de cima aí do vídeo, tem um link para vocês se inscreverem na lista de e-mails que a gente tem na nossa página, porque você vai receber em primeira mão informações sobre as lives, você vai receber alguns arquivos que eu estou compartilhando com o pessoal aí. Então, se você quer continuar acompanhando a página, as publicações, é bastante interessante se inscrever na lista. Em breve eu vou estar lançando um curso mais focado na área de status, e quem tiver na lista aí vai ficar sabendo em primeira mão. Beleza? Vamos ver as perguntas aqui agora. O Jorge está perguntando como representar fogo em uma estátua. Bom, isso aí é um pouco difícil, assim, tem coisas que é muito difícil de esculpir, né? Por exemplo, cabelo, fogo, água, essas coisas não sólidas é bastante difícil de reproduzir. O que eu recomendo para você, na hora de representar fogo, por exemplo,
é procurar referências de quem já fez isso. Então, por exemplo, o Bernardo, né, que ele trabalhou comigo aí de novo, a Biblioteca Mental, falou em fogo, me vem em mente todos os fogos que eu já vi, esculpidos. O Bernardo, por exemplo, ele esculpiu, fez a estátua da atriz, essa aqui, né? Se não me engano, ela tá com uma bolinha de fogo na mão. Vamos ver como que ele fez, olha. É o livro, né, pegando fogo. Deixa eu ver uma imagem mais perto aqui. Olha aqui. Tá vendo como que ele fez? É um pouco parecido com o cabelo, né? Mas tudo indo pra cima. Então acho que não tem muito segredo. É realmente fazer uma coisa bem fluida mesmo, né? Acho que focar no movimento aí do fogo, uma coisa mais ondulada assim. Bem sólido, né? Como a estátua tem que ficar sólido. Deixa eu fazer rapidinho aqui. Pontas, né? Umas pontas indo pra cima, bastante onduladas. Você pode usar o snake hook, né? Que pode ser legal para fazer essas coisas. Deixa eu abrir ele aqui. Snake hook. Então, olha, eu posso pegar uma ponta aqui, olha. Depois reforçando com clay build-up, por exemplo. Então, acho que não tem muito segredo, não. É pegar referência mesmo, quem já fez fogo, e estudar, esculpir de uma maneira legal. E dito no Google, Fire, Sculpting, talvez. Tenta sempre procurar em inglês, né, que geralmente aparece mais imagens interessantes. Aí você vê várias referências. Olha que legal esse elemental aqui de fogo. Como o cara resolveu. Então é ter paciência mesmo e esculpindo esse flow do fogo indo pra cima. Beleza? O Luan Silva tá falando uma dica aí, né? De mesmo com roupa e tudo, esculpir anatomia. E é isso aí mesmo, cara. Para as estátuas que eu tô fazendo pra XM, eu tô fazendo um personagem na T-pose bem simples, assim. Não tô refinando muito a anatomia. Por quê? Porque quando eu poso o personagem, a anatomia vai mudar completamente. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui no meu site. Por exemplo, esse Omega Red, né? Essa pose dele, com a perna dobrada, com os acessórios e tudo, eu tive que praticamente refazer a anatomia dele toda. E depois que a anatomia está bem refinada, aí sim eu vou pensar nos acessórios por cima, nas linhas de costura, no uniforme dele. Então é bastante importante sim, mesmo que o personagem esteja totalmente coberto, com panos e tal, deixar uma base bem boa de anatomia. Mesmo que você não vá ver no final, você vai estar praticando a anatomia. Então é uma dica bem legal. O Kleber está perguntando aí sobre setup, né? Se dá para começar com 3D com monitores de baixa qualidade. E eu acho que dá sim, assim. Equipamento não é importante. Se você der um pedaço de carvão para um artista bom, ele vai fazer um trabalho incrível no chão, por exemplo. Então, o equipamento, as suas ferramentas, não tem tanta importância como as pessoas acham. Um supercomputador na mão de um artista ruim não vai sair nada legal. Ao mesmo tempo que você der um computador ruim para uma pessoa incrível, ela vai fazer trabalhos incríveis. Você pode ver, por exemplo, o filme do Jurassic Park, né, o antigo. O computador dos caras era pior que um celular que a gente tem hoje. Eles fizeram aqueles dinossauros que até hoje são incríveis. Então, isso não é limitação, não. Com o que você tem aí mesmo, você consegue já começar seus estudos. Claro que com o tempo você vai investir num equipamento melhor, você vai abrindo o seu leque de possibilidades. Um personagem muito complexo, muito pesado, um computador ruim, vai ser um pouco difícil. Mas não é desculpa não, com um computador bem básico você já consegue criar trabalhos muito legais. Quem está perguntando? É o Sérvulo Augusto, está perguntando se eu poderia mostrar bons pontos para cortes nas estátuas, né? Eu acredito que você está perguntando do Batman, né? Assim, eu ainda vou fazer uma live falando mais especificamente sobre cortes, mas aqui no caso eu acho que, falando rapidamente, por exemplo, você pode separar, deixa eu fazer aqui rapidinho um planejamento bem rápido.
separar as mãos dele, né? Aproveitando essa dobra aqui. Cortar, por exemplo, o torso dele aqui, olha. Então vai ficar o tronco aqui, junto com o cinto. Não, até aqui, ó. Desculpa aí, galera. O tronco com o cinto e essa parte da cueca dele. Eu acho que seria uma peça bem sólida e fácil de tirar molde. As pernas, dependendo, você pode até separar as botas aqui para facilitar um pouco a pintura. Essa capa vai ser um pouco desafiadora. Até um ponto importante, eu acho que ela está um pouco fina demais para impressão. Eu acho que você teria que dar um inflate nela e retrabalhar a borda para deixá-la com aspecto de fina, mas deixá-la mais sólida, mais resistente. Então a capa eu faria separada, né, separando aqui, e a cabeça. Então seria uma peça para a capa, uma peça para a cabeça, as mãos separadas, o tronco e a cueca juntos e as pernas separadas. Fazendo bem rapidinho, eu acho que seria mais ou menos isso aí. E claro, depois pensar nos elementos da base, né? Mas no curso eu pretendo ensinar bastante sobre essa questão de planejamento de cortes. E em breve vou fazer uma live falando, pelo menos o básico, né, de como eu penso nos cortes, como eu faço. Beleza? O Eduardo perguntando se eu costumo enviar os trabalhos, os modelos do Marmoset para o cliente. Não. O Marmoset é mais indicado para quem trabalha com jogos, né? Como eu trabalho com status, o que eu faço é mandar screenshots do ZBrush mesmo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo Omega Red, eu mandaria umas imagens em alta resolução para o meu cliente ver o modelo mais ou menos assim, ó. Com vários ângulos, né, para ver vários ângulos. Às vezes eu mando o arquivo do ZBrush para o diretor de arte poder ver tudo. Então, geralmente imagens ou arquivos mesmo. 3D, né? No Marmoset eu não trabalho não. Vocês têm mais alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram que eu possa falar aqui para vocês? O Wesley está esperando a live sobre cabelo, né? Um dia eu vou falar assim sobre cabelo, que é uma dúvida que o pessoal tem bastante aí, né? Então, que é um pouco diferente, né? Você criar cabelos para status e cabelos para jogos ou cabelos para cinema. O cabelo é sempre difícil de fazer. E eu vou sim falar uma live mais pra frente e falar um pouco sobre o meu processo de escultura de cabelos. O pessoal tem bastante dúvidas. Mais alguma dúvida, galera? Qualquer coisa que vocês querem comentar aí, pode ficar à vontade. O Lucas está perguntando se eu tenho alguma dica para estudar anatomia. Bom, então, fazendo propaganda aqui para os outros, 2 cursos que eu recomendo de anatomia são do Rafa Souza, né? Você digita lá no Google Rafa Souza. Eu sou aluno dele lá, o curso dele é incrível, fala tudo sobre anatomia. Esse curso aqui, ó, é bem completo, o Rafa Souza é muito foda. É um curso que fala assim, de cada parte, cada músculo, de uma maneira incrível. Eu recomendo demais o curso dele. E se você quer uma coisa mais resumida, tem o Gumroad do Grassetti. Vou mandar aí para vocês o link. Esse aqui, ó. Esse Gumroad do Grassetti são vídeos bem curtos, né, bem diretos, que ele mostra todo o processo de escultura de anatomia. E vem com esse recorchê dele nesse modelo aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês. Esse modelo dele de anatomia que eu uso o tempo todo, olha. Quando eu estou fazendo um personagem, estudando, eu fico vendo isso aqui o tempo todo. Me ajuda bastante. Você vê onde começa o músculo, até onde vai, como funciona a musculatura toda aqui. É uma dica que eu utilizo bastante, usar referências desse tipo de modelo aqui. E tem muitas pessoas que gostam de, por exemplo, vou esculpir um braço, vou esculpir uma perna, fazem vários estudos separados, que eu acho super válido, mas eu mesmo, eu estudo anatomia na prática. Quando eu pego um personagem, eu estudo anatomia nele. Então, se eu for fazer um personagem com uma pose assim, eu não vou estudar antes o braço, como que se faz o braço flexionado. Eu vou, durante o processo do personagem, estudar, procurar referências de fisiculturistas, de
descer corcheia do Grassetti, procurar o máximo de referências possíveis e estudar. Com a prática, com o tempo, vai melhorando. Beleza? O Rafael Jacques está perguntando quanto tempo que eu trabalho com modelos de colecionáveis. Bom, eu acho que fazem 4 anos que eu comecei a trabalhar com personagens de status. Tá até aqui meu primeiro. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó, pequenininho, foi o primeiro projeto que eu fiz de status para um cliente lá dos Estados Unidos, o Jason Benvenu. E desde então fui pegando novos clientes, evoluindo e hoje estou trabalhando com as empresas grandes aí do mercado. Mas tudo começou aqui, foram acho que uns 4 ou 5 anos, acho que 4 anos atrás. Eu nunca lembro a data direito. Mas assim, foi bem rápido a trajetória. Pouco tempo depois eu estava trabalhando na Prime One, então eu conheci as pessoas certas, fiz os projetos certos e deu tudo certo bem rápido. E no curso eu vou estar compartilhando com vocês detalhadamente toda a minha trajetória, né, as dicas que eu posso dar de como evoluir rapidamente. O Samuel está perguntando quanto tempo eu demorei para alcançar esse nível, né? E assim, apesar de trabalhar com status há 4 anos, eu estudo 3D mesmo já fazem 8 anos, eu acho. Eu entrei na faculdade em 2010. Já fazem 8 anos que eu estudo. Mas é isso aí. Claro que no começo a curva de aprendizagem é muito mais acelerada, né? A gente aprende muito. A cada dia a gente evolui muito. Então de um projeto para o outro eu evolui bastante. Hoje já fica um processo um pouco mais lento, mas eu estou o tempo todo aprendendo. Mas 8 anos aí estudando. O Lucas Pompeu perguntando se eu acredito que há alguma forma mais eficiente de absorver. Então, assim, as principais dicas que eu posso dar para aprender 3D são ter como referência os melhores do mundo. Então, tem aquele artista ou aqueles artistas que você admira, que você quer chegar no nível deles, e tente chegar mais próximo possível do nível do trabalho deles. Então, minha referência sempre foi o Grassetti. Então, enquanto o meu trabalho não estava perto do trabalho dele, para mim estava ruim. Então, eu me autocriticava o tempo todo. Eu via o meu projeto, via o dele e falava, nossa, o meu está muito longe, então está ruim. No próximo projeto eu tenho que evoluir mais. O que é outra dica. De um projeto para o outro, tente evoluir muito. Se você fez um projeto e achou que a pose não está legal, foca na pose no próximo. Cada projeto tenta evoluir algum aspecto do seu trabalho. Mas posso fazer uma live falando sobre dicas, né, de como estudar, mas basicamente isso aí. Tenha como referências melhores, alimente sobre a biblioteca visual e a cada projeto tente evoluir um pouco em algum aspecto. O Marcos Pimenta está falando da lista de brushes, né, para baixar. É só se inscrever na lista aí que você recebe um link para baixar alguns brushes que eu compartilhei com o pessoal. Um dia, em alguma live, eu posso falar sobre criação de brushes personalizados, né, que eu acho que é bem legal. O João Paulo está perguntando qual faculdade que eu fiz. Eu estudei cinema de animação na UFMG. Me formei em 2015, eu acho. 2014. Mas assim, o curso me deu uma base legal, aprendi várias coisas sobre cinema, animação. Mas eu sempre soube que eu queria trabalhar com personagens, então tudo que eu fui aprendendo foi mesmo estudando sozinho. Eu fiz um curso com o Grassetti também, né, que me ajudou bastante. Mas assim, faculdade mesmo, para eu trabalhar nessa área, não tive. A faculdade que eu fiz mesmo foi falta de opção. Aqui a gente não tem tanto ensino. Eu acho que a Melier, né, de São Paulo virou uma faculdade agora que pode ser uma boa. Então, galera, eu acho que é isso, né? Já deu o nosso horário aí. Se você acha que a live foi legal, escreve aí que foi útil, que consegui ajudar vocês. Se vocês tiverem alguma crítica, alguma sugestão de tema, podem comentar aí. Espero que eu tenha ajudado tanto os artistas que eu critiquei diretamente, quanto todos os outros que acompanham a live.
Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos, curta a página, se inscreve na lista que está aí no link. E eu vejo vocês na próxima semana. Toda terça, às 8 da noite. Vou estar aí compartilhando com vocês informações. A live de hoje foi sobre feedbacks, mas a próxima eu vou pensar num tema, né? Eu acho que o pessoal gostou muito da live passada, que eu fiz uma escultura ao vivo. Posso fazer novamente ou falar alguma coisa mais específica. Então, se eu ajudei vocês aí, deixa um comentário. E podem criticar aí, porque a gente está querendo evoluir sempre. Beleza? Então falou, galera. Boa noite. Até mais. Tchau.